Um, dois, três e olá pessoas, bem-vindos a mais um episódio da RPG de Pokémon! E talvez esse episódio eu fale um pouco mais baixo, porque talvez a gente tá gravando mais tarde do que o normal e não quero que a portaria interfone no meu apartamento! Enfim, antes de qualquer coisa, alguns anúncios bastante importantes. Os nossos jogadores da direita pra esquerda, Angel R, interpretado pelo Victor. Salve. E o Palm Watch que o acompanha. Kaiser Ender, interpretado pelo Skyler. Olha. Acompanhado de Gabite e um Starly que está tendo seu arco de bravinho. Foda. E, Isso é foda. por último, mas não menos importante, Yuri Sasaki, interpretado por um ser misterioso com um coleguinha de chapéu. E futuramente, talvez, mais um coleguinha de chapéu aqui do lado. Oh. Enfim. Dessa vez, sem anúncios, vamos direto ao ponto. Apenas seja membro, se inscreva, tudo aquilo que vocês já ouviram falando um milhão de vezes, votem e aproveitem o nosso RPG. Acho que essa foi a introdução mais rápida que eu consegui, 1 minuto e 9. Bom, a gente volta pra exatamente onde a gente terminou o último capítulo. O ambiente em volta é lindo. Em todas as definições da palavra. Já tá anoitecendo em um vale esquecido, no meio do nada, habitado apenas por pokémons de tipo fada. O patrono responsável por tornar tudo isso possível? Simplesmente Mr. Mime. O amigo, inimigo, colega, problema acompanhando vocês contra a vontade de vocês nessa jornada. É claro, o Mr. Mime e vocês já têm histórico e, evidentemente, ele já pulou as apresentações e foi direto ao ponto. Disse que o Gardevoir que vocês procuram estaria escondido nas entranhas desse vale, dentro de algumas cavernas. Mas, se vocês querem passar, algo deve ser deixado aos pés dele. Ou melhor, uma resposta. Então ele olha pra vocês e diz: eu me segurei por bastante tempo, mas vamos lá. O que é? O que é? Você me tem hoje e amanhã você me terá um pouco mais. Conforme o tempo passa, eu fico mais difícil de guardar. Não ocupo espaço, mas estou sempre em um único lugar. Eu sou o que você viu, mas não o que você vê. Quem eu sou? Yuri dá uma talagada no chapéu. Eu tenho uma ideia, mas vai lá, vai. Tô parte disso. Você me tem hoje e amanhã terá mais conforme o tempo passa. Eu sou nada mais fácil de guardar, não ocupo no espaço, mas estou sempre em um único lugar. Eu sou o que você viu, mas não o que você vê. Você é a minha memória. E na hora que você fala isso, o Mr. Mime faz um sorriso e fala: vocês estão ficando melhores nisso! Parabéns, pode passar. No caso, essa é uma ponte um pouco diferente. E ele coloca as mãos e começa a sacar uma corda. E ele fala: vocês vão ter que confiar no amigo Mr. Mime aqui. O poço é mais profundo do que réis humanos vão conseguir ir. Se vocês pularem... Ele passa a mão no pescoço, mostrando sinal de morte. Então, eu vou segurar a corda e vocês vão descendo, tá bom? E ele começa a se alongar, assim, estende um braço pra um lado, um braço pro outro. Começa a alongar as mãos, balança os braços e fala: eu tenho quase certeza que eu sou forte o bastante. Eu acho que não é uma boa ideia. Eu nunca machucaria meus amigos. Eu seguro a Nenhum corda e lugar começo pra a descer. amarrar. E ele fala: até tem, mas qual que é a graça disso? Eu quero participar. Eu seguro a corda. E ele fala: ok, vamos lá. Um de cada vez, por favor. Eu começo a descer. E você começa a descer. Logo, a luz do luar e dos pokémons em volta, que
era produzida desaparece. E logo o que era belo se torna escuro. Você vai descendo e, com exceção de alguns dos cristais que iluminam as cavernas aí nessa região, você não tem luz quase nenhuma. Essa caverna parece ter menos cristais ainda, como se fosse um lugar onde um Pokémon iria para se esconder. Você começa a descer e repara que a luz é muito pequena, mas logo seus pés atingem o chão. E assim que eles atingem, você começa a ouvir algo. É algo entre um sussurro e um sabe? Quando você canta com a boca fechada. Uma melodia. É cantarolada. Não é bem uma cantarolada, é tipo aquele sabe? Sim. E, evidentemente, um por um, os outros vão descendo e logo todos escutam isso. Ele parece ecoar pelas paredes, mas ao mesmo tempo, não. Ele não tem um som de eco, ele não tem um som de profundidade. É como se vocês só ouvissem como se fosse parte dos seus pensamentos. E lá, bagulho sinistro de fantasma, aí não tô gostando. E a pior parte é que ele é melancólico. Triste. E imediatamente vocês são cobertos com um sentimento de solidão. E de não serem o bastante. É estranho. Mas ele chega em vocês todos ao mesmo tempo. Junto com a melodia. O chão é iluminado por quase como se fosse uma pista dessas pequenas ametistas. Que mal iluminam, sei lá, 60 centímetros acima dela. São pequenas dessa vez. E são só o bastante pra delimitar um caminho à frente. Atrás, nada. E acima, só a corda e o Mr. Mime dando tchauzinho pra vocês. Bora pra frente, família. Vocês... O Palmote consegue acender as bochechas pra ele dar uma iluminada? Ele consegue. Existe um risco numa faísca cair em vocês, mas ele consegue. Oi? Tá molhado o chão? Não, chão de pedra. Então beleza. O Palmote acende as bochechas dele, vai piscando assim aos pouquinhos. E vocês conseguem enxergar um pouco mais, mas ainda não muito. Ele não é um lampião, ele é só um Palmote. Mas já ajuda e a luz laranja já começa a se misturar com a luz roxa do chão. Enfim, vocês vão caminhando e quanto mais perto vocês vão chegando, de alguma forma, mesmo que não seja ecoado, esse murmurar fica mais alto na cabeça de vocês. E logo ele deixa de ser um murmúrio para ser uma lamúria. Não são palavras cantadas, é quase como um gemido de dor. Um gemido baixo e melódico, que é mantido ao longo de mais tempo do que vocês ficariam confortáveis. É um constante abafo, assim. Por trás de tudo. E logo vocês veem algo. É estranho. Vocês veem uma imagem sendo projetada à frente, mas ela não tá lá ao mesmo tempo. Ela é meio translúcida, vocês conseguem enxergar por através dela, mas só o bastante pra
que vocês, tipo, vocês estão enxergando 95%, sabe? Um pouco, a opacidade é levemente translúcida. Mas vocês veem um Haltz parado, que parece exalar alguma forma de poder, assim. Ele parece ser único, ele se porta com um certo orgulho, com um certo poder. Vocês veem logo em seguida o que parece ser uma pequena história contada entre lamúrias e imagens. Logo vocês veem esse Haltz vencendo muito. Nas mãos de um treinador poderoso e amigável, principalmente, ele parece se tornar... Ele desabrocha e se torna um Pokémon muito acima da média. Vocês sentem o que ele tá sentindo. Porque quando ele chega nessa parte da história, o gemido torna-se, agora sim, uma melodia cantarolada. A solidão que vocês sentiam é brevemente arrefecida por um sentimento de calor no coração de vocês. Mas logo, tão poderoso quanto ele surge, ele despenca. Vocês veem que no momento que esse Haltz se transforma em um Kirlia, esse treinador antigo vende ele. Vocês não conseguem ver exatamente qual é a quantia, mas aparentemente não o bastante. E vocês reconhecem o comprador. O rosto dele nessa ilusão, na falta de uma palavra melhor, é, no mínimo, desfigurado. Afinal de contas, na vida real, o rosto dele é perfeito. É o William, o líder do ginásio de fadas que vocês conheceram na noite anterior. Só que de alguma forma, tal qual um sonho em que você não lembra o rosto perfeitamente, o rosto dele parece levemente desfigurado. O rosto dele é naturalmente tão perfeito, tão igual, tão simétrico, que a menor das desfigurações já é o bastante para criar um sentimento de estranheza. E isso é aumentado mais ainda porque a música se torna de repulsa. E logo vocês veem a história continua. Esse Pokémon que teria desabrochado e tornado-se um Haltz tão poderoso quanto os Pokémons mais poderosos, na mão de um treinador apenas obstinado na força e na vitória, ele despenca. Logo, o que ele fazia antes, o talento natural que ele tinha, a capacidade natural que ele tinha, é muito amassada. Esse é o sentimento, como se fosse pisoteado por um treinador opressivo. Logo, o sentimento de se divertir em batalhas e o elo entre treinador que aquecia o coração de vocês junto com a canção transforma-se em ódio, em melancolia. E logo a canção volta à forma que ela estava anteriormente. Porque agora, esse Kirlia, nas mãos desse treinador, é treinado a ferro e fogo. Quase que literalmente. Punições físicas e principalmente
um sistema de treinamento sem a chance pra descansos, sem a chance pra erros. Logo, ele é abandonado, deixado por semanas na natureza pra se virar sozinho. E logo o treinador encontra ele, mas mesmo assim não é o bastante. E assim começa um ciclo vicioso de novo. E cada vez mais esse Kirlia parece apenas perder suas capacidades. Então, num esforço pífio e arrebatador, esse treinador, bom, William, faz o que não deveria. Ele já forçava uma evolução diária que não acontecia. Então, ele vai até o ponto final e força uma evolução impossível. Uma evolução treinada. Ele não pergunta, porque pra ele, seus pokémons não têm esse tipo de escolha. Era um único objetivo: transformar esse Kirlia em metade do investimento que ele fez. E assim, ele força uma evolução, usando uma pedra de evolução, e transforma esse Kirlia em um Gallade. Mas nunca foi o objetivo dele. Nunca foi ele, na verdade. De uma forma ou de outra, ele ainda era, no fundo, um Haltz perdido, sentindo falta do amor que só o elo entre Pokémon e treinador seria capaz de gerar. E assim como o Gallade, ele despenca finalmente. Se torna mais fraco do que ele algum dia foi como Haltz. Se torna mais fraco do que ele jamais seria. Afinal de contas, aquele não era ele. Ou melhor, aquele não era ela. E assim vocês veem como se um véu caísse. Essas ilusões desaparecem. E vocês veem uma Gardevoir. Diferente de todas as outras, mas ainda assim uma Gardevoir. Ao contrário das outras, o vestido não é orgânico. E na verdade tá rasgado por algum tipo de luta na natureza. E é justamente por isso que ela não reapareceu. E é justamente por isso que ela não deu as caras no festival. E ela tenta, mas sem sucesso, reparar isso. Se foi abandonada por um treinador, ela pelo menos queria não ser abandonada pelos humanos em volta. Pelo menos não pelos idosos que entendiam ela e ofereciam um pedaço do banquete. E logo vocês veem, e essa voz vê vocês, e imediatamente ela diz na cabeça de vocês: vão embora. O olho do Yuri brilha, ele vira o chapéu e fala:
Eu sei como você se sente. E você vê, ele tem uma agulha entre os dentes. E você vê alguém tá acompanhando do seu lado. Com uma agulha de crochê. Ele tem treinado. O Palmote tá com a agulha na mão, assim. Sprigatito. E eu olho pra ele. E o Sprigatito olha pra você, ansioso. Me junte-se a mim nesse número. E ele vai na sua direção. E ele abre um sorriso e faz um Sprigatito! E o... Kaiser, Angel, espero que vocês façam o trabalho da iluminação. Larga isso aí, Balmod. Eu vou te levantar, acende as bochechas aí. Vai virar um holofote. Ele larga e fala, Palmote! Kaiser, efeitos sonoros, por favor. Tá, Gabite, ajuda a costurar. Com as suas garras. Não, pera um segundo. Efeitos sonoros, por favor. E daí, é como se, tipo, iluminasse assim por cima deles, tá ligado? Imagina que seja o monte. E fala: sabe, também somos pessoas que buscam o seu lugar no mundo. Entender quem somos. E daí eu, tipo, faço aponto pro Palmote assim. Ambos perdidos. Não achávamos aonde pertencíamos. Então, saímos em uma jornada em busca de toda a beleza desse mundo. Eu, tipo, fico de costas assim com o Palmote, de braços cruzados. Uhum. Eu entendo a sua dor. Também já fui forçado em um ambiente que não era pra mim. Em algo que não era pra mim. E daí eu, tipo, eu boto, tipo, amarro uma faixa de judô, assim, tá ligado? Na minha cintura. Mas eu, depois de muito tempo percebendo o quanto aquilo me machucava, aí eu puxo a faixa, puxo uma tesoura, cortei todos os laços. E daí, agora, se apenas eu puder mostrar o caminho pra você, me sentirei extremamente honrado. E eu ofereço, tipo, tiro um chapéu assim do bolso e ofereço com as duas mãos. Você vê que no momento que você faz isso, essa Gardevoir levanta o olhar e cria uma certa esperança. E você vê olhos com medo de confiar de novo. E logo depois, por um breve momento, olhos com medo de verdade. Vocês veem uma outra pessoa presente. Ele bate os pés no chão, tentando chamar atenção pra ele. E vocês se viram e vem William. E ele bate os pés no chão e fala: ora, ora, ora. Você não é alguém pra mostrar a cara. E ele caminha de um lado, caminha do outro e fala: vocês poderiam ter ajudado. Mas ao invés disso... Eu pego uma pedra do chão. Mano, eu vou cara a cara com ele. Você caminha até a frente dele, ele olha pra vocês e fala: vocês estão brincando com a propriedade dos outros. Eu jogo a pedra na cabeça dele. Você joga a pedra e você repara que ela para no ar. Atrás dele, uma Gardevoir com a mão levantada só para a pedra. Eu tô bem puto, eu olho pra cara dele. Na propriedade nenhuma sua, você já abandonou. E ele só rebate com simples: faz parte do treinamento. Existe uma razão que eu sou um líder de ginásio e vocês são novatos. E você repara que ele abandonou a voz melódica, ele abandonou as rimas, ele parece só estar com raiva. Não raiva porque vocês incomodam ele, mas raiva como se vocês estivessem realmente roubando o que é dele.
Me perdoe, mas você não pode roubar o coração daquele que nunca foi, daquela que nunca foi sua. E o Yuri, ele dá uma abaixadinha e uma piscadinha. No momento que você faz isso, ele vira a cabeça, assim, e no momento que ele vira a cabeça, ele parece entortar uma sobrancelha e, pelo primeiro momento, ele perde a simetria do rosto. E, Que olharzinho mais nojento. e ele diz... Quem vocês acham que são? Ah, Eu tô apontando o palmote pra iluminar quem tá falando. Eu vou virando assim, na direção dele. eu acho que eu sou aquele que está te desafiando. E no momento que você fala isso, ele continua com... Vocês fazem ideia? Eu sou um dos líderes de ginásio mais poderosos dessa região Não tô nem inteira! aí. Vamos lutar então. E ele fala... Se vocês perderem, eu vou derrubar essa caverna na cabeça de vocês. E se você perder, a gente derruba na sua cabeça. Crianças. Eu viro pra Gardevoir Uhum. e falo: essa é sua chance. Você pode correr agora e se safar. Você vê que ela recua. Com medo, mas ela não abandona. E ela coloca assim as duas mãos e aperta o chapéu na própria cabeça, sabe? E eu olho e falo: você também tem mais uma outra opção. Ficar e enfrentar o seu maior medo. E você vê que ela parece parada demais pra, tipo, agir. Só que ela não se move. Ela tá ali com vocês, mas aparentemente não tá pronta pra lutar. Eu tenho certeza que você não... Fugir não é errado, mas talvez você se arrependa de não ter lutado. E o Yuri bota o chapéu. Espregatito? E o Sprigatito dá um salto à frente e faz um Spree! Comigo. E ele roda e levanta a cabeça. E você vê o Sprigatito faz algo inusitado. Por um momento, ele desliza o próprio chapéu da cabeça dele, segura com a boca, salta e coloca mais um chapéu na cabeça da God of War. Eita. E ele volta e fica de pé. E ele só se vira pra ela e diz: Sprigatito! Como quem diz: aguarde e confira. E você vê o treinador coloca pra fora aquela Gardevoir e um Clefable. E o... E logo ele diz: 2 são bastante pra vocês. Eu espero que você esteja preparado. Nós temos táticas um pouco diferentes aqui. Bom, iniciativa. Tá. Eu nunca lembro, é puro ou com... Com speed. Com speed. Gardevoir, Nossa senhora. Puta que pariu, é de foder também. Clefable. 7. Bom, ela não tem 2 turnos porque esse RPG não funciona assim, mas ela vai ser primeiro. Clefable tirou 7. Yuri tirou 17. Kaiser tirou 15. E o Palmote? E ela? 11. É, mais 7. 18. Tá, porra, o cara é rápido. Bom, o Palmote vai ser o primeiro. Você tá apontando, iluminando as pessoas. Aliás, a Gardevoir vai antes dele, né? Você vai iluminando as pessoas e coloca o Palmote no chão. E a Gardevoir olha pra vocês, faz um giro e ela vai usar Dazzling Gleam em todos vocês. Enquanto os olhos dela brilham e uma energia de fada voa na direção de vocês. Puta, fada é complicado, né? É tipo fada. 17. 15. Em todos. Veio 20. Hum, Não, tá de boa. É, mais speed isso também? mas speed. Mais speed isso. Mais speed, mais bond.
Ah, mais bonde ainda, ufa. Isso. É, o 7 é com o bonde, o meu. Inclusive eu esqueci de somar o bonde dele, então você teoricamente acha que o bonde vai ser- é um 18. Vai na Speed também, bonde? É, speed e bonde. Bom, Ah, o meu. Não, é na iniciativa. Não, na iniciativa não. Falou Ah, então o dano. meu não é 18, não. É 16. Tá, então É você vai 15. depois dos explicativos. Ah, não, tá. Tá, enfim. Kaiser, com o seu bonde você passa isso ainda, né? Você tira mais de Sim, o 18. bonde eu passo. Não, porque eu esqueci de somar o bonde. Teoricamente é mais mas 8. Só meu, então sim. Então, seria 18 e o seu ficaria 19 por um. Bom, Nossa. enfim. Acertou só o Esprigatito. Mas ele se recusou, eu vou tomar metade do dano gastando um pontinho. Boa. Explica pro chat o que isso significa. Vou usar minha habilidade de treinador, gastando um ponto de flare para para meu Pokémon tomar metade do dano. Que contando com o stab vai ser 9 de dano, tá? Era só o que eu precisava. Enfim, o raio voa na direção de todos vocês e imediatamente acerta a maior parte da equipe e coloca o Sprigatito... Quer dizer, não acerta a maior parte da equipe, né? O Gabite se esquiva da mesma forma que o Palmote e o Sprigatito fica de pé e aguenta. Ele apanha, mas ele apanha bonito. E aguenta a pancada. Agora é o Sprigatito. Na verdade é o cara, é o... Não, porque não tem o bonde, ele somou o bonde na Eu iniciativa. vou falar... Kaiser, Angel. Distraiam eles. E eu vou com o Frigatito, se segura um pouco. Eu vou guardar meu turno aqui. Eu vou Tá bom. esperar os dois fazerem. Ok, então é o Palmote. Cadê? Como é que chama o ataque? Vou. Um discharge. Ok, o discharge pega nos dois, né? Pode rolar. Eu não sei se pega em geral ou se pega só nos dois. Pega geral. Ah, não, são os dois inimigos. Eu acho. Cadê danos? Deixa eu ver. Eu não faço ideia. Eu sei que o Nuzzle é só nos caras. Assim, se for dois, eu escolhi o Gabite e acabou. Não, só os inimigos. Mas, Cadê minha ficha? Ataque. Então é mais 7. Mais 6. Tem alguns golpes que eles falam que podem acertar ao redor, todos ao redor, mas tipo, pode acertar não quer dizer que vai. Tá ligado? Normalmente eu me guio pelo... Quer ver? Deixa eu te mostrar. Eu uso a Bulbapedia, mano. Então, a Bulbapedia eu tenho um negocinho de target aqui do lado. Sim. Mas tipo, pode acertar todos os inimigos, pode acertar todos os adjacentes, tipo, ele não quer dizer que você pode escolher se ele vai afetar o aliado ou não, tá ligado? Tem o meio ali. Bom, enfim. 21, tá. Vamos lá. Clefable. Discharge é Special Attack, tá? Então é menos. Então é 20. Bom, Clefable. Gardevoir. Você tirou 7 até agora. Nossa senhora! Nossa, ele consegue, ele acerta os dois. Caramba. Cara, é mais 10 e o cara bateu, mano. Bom, o Palmote virou muito foda, velho. Ele era um bosta como o Palmo. Então, O White é uma espica do Ele universo. acertou tipo um ataque com o palmo. E era uma rede, porra. Tá, vai, rola aí. Um D8 mais seu Special Attack. Charge tem chance de stunar? Caralho, tem. O discharge. Mas só se ele tirar 20 ou outro cara tirar 1. É assim que a gente tá rolando isso, então. Então o Nuzzle não vai nunca, né? Porque o Nuzzle tem tipo Tem 30% de caralho. chance. Não, o Nuzzle é sempre. não usa sempre. Nuzzle é Então, sempre. ele- É sempre. verdade, é verdade. Ele diminui o dano, mas ele sempre paralisa. Esse é o 30%. É 16 de dano, caralho. É dano. Tá, 16 de dano. Não nocauteia nenhum dos dois, mas realmente é dano. Tá.
Quase que eu falo do hit point do cara pra perguntar pra vocês quanto que dá só. Mas eu não vou cair nessa. Enfim, o... quiser? Oi? Se quiser. O Pomote enche as bochechas de energia e cospe uma corrente elétrica que acerta a Gardevoir e o Clefable, que parecem ser velozes, eles vão pra cima e pra baixo tentando esquivar, mas mesmo assim ela saltita pelas paredes e acerta os dois, iluminando eles de cima a baixo. Isso aí, frita eles. Bicho, frita mesmo. Próximo. Galite. Caralho, eu acabei de uma informação meio triste. Eu não dou dano com o dragão. Não. Caralho, eles neutralizam o dano, que roubado. Eles são imunes a dragão, mano. Mano, da Earthquake, mano. Foda-se. É que aí temos o querido Palmote, né? Não quero... E você também, eu posso te matar, inclusive. Tá de boa, tá de boa. Mano, a gente tá numa caverna, vai dar Earthquake. Também. Chama o treinador logo, acaba com o problema, né? Acabou RPG, pô. Eu vou... Ah, peraí, deixa eu ver uma coisa. Cara, bite e slash vai funcionar. Não, sim. Quer dizer, bite eles tomam metade. Então slash vai funcionar. Não, a Gardevoir tava inteira. É, a Gardevoir toma inteira, o Clefable que toma metade, desculpa. Ah, tem um Clefable e uma Gardevoir, né? Tá, eu vou usar... o Lash. Ok. Em qual dos dois? No Clefable. Ok. E lá. 23. 22. Defesa ganha. Ainda. Você corre na direção do Clefable, tenta com uma garra poderosa, desce na direção dele e ele só bloqueia o seu golpe e logo depois vai fazer uma espécie de contra-ataque. Porque ele segura o seu golpe e ele vai devolver com um Moonblast. Ai. Gritei. Oi? Gritei. Caralho, que cara foda. Ainda não rolei, Acho que peraí. não vai não, hein? Não. É. E ele Não vai. tenta usar o Moonblast e você só, numa velocidade quase que num tchim, você desaparece e reaparece atrás dele e os dois ataques passam em branco e não acertam ninguém. Quem que tá no meio entre eles? Oi? Tá os dois pokémons em volta, o cara no meio? É, o cara tá um pouco mais no fundo, mas sim. Sprigatito conhece a nossa técnica secreta. E você vê as folhas começam a flutuar ao redor do Sprigatito. Você sabe bem onde mirar, não é? E ele abre um sorriso assim, meio mischievous. Aham. Você vê, eu tiro um óculos escuro do bolso. E... vai em frente. Eu imagino que a Gardevoir vai bloquear quando for acertar nele, mas eu tenho um plano. Uhum. Eu começo a correr pro lado. Tá. Você vai usar Magical Leaf nos 3, né? 3. Ok. É só um D6, né? Isso, você tem que rolar o dano. É. Pode rolar. Só deixa eu ver se é um D6 mesmo, o Magical Leaf? É, um D6. É, Power 60. Oh, dado de flare. Nice. Tamo junto, tamo junto, família. Tá. Mortal Point. 9 de dano. 9 de dano. E enquanto... então acerta os 3 ou... Acerta os 3. Aham. Você vê as folhas flutuam e vão na direção dos 3. Pode falar. Enquanto elas vão voando, enquanto eles estão distraídos, eu pego um pedaço de lama com pedra e jogo no cara. Uhum. Você faz isso, você segura um pedaço de lama e pedra e você acerta ele, evidentemente. Enquanto ele tá sendo cortado, ele levanta os braços e logo depois, quando ele abaixa pra respirar, você joga a lama e acerta ele na cara e ele só joga a lama pro lado, bagunçando o cabelo dele e ele fala: você não faz ideia do que você acabou de fazer. Eu só dou um finger guns na direção dele e dou um sorriso na direção da Gardevoir. E ele se vira pra você e fala: existe uma razão de por que eu, pessoalmente, neguei fazer parte da Elite 4. E você vê ele leva a mão a um terceiro Pokémon. E ele fala: eu pegaria leve em vocês.
se vocês merecessem. Mas crianças que não sabem onde fica o seu lugar não merecem que eu pegue e leve. E você vê ele tira o terceiro Pokémon e imediatamente você vê que a Gardevoir entra em choque. Ela olha, quando ela vê essa Pokébola, é uma Pokébola especial. Uma Pokébola roxa, com um M no centro. O cara pegou um Pokémon lendário, filho da puta. Foda. No momento que ela pega essa Pokébola, a Gardevoir, que parece conhecer muito bem o que é, dá um passo pra trás, assustada. E ele solta um outro Pokémon. Ele é enorme. Ele pega um pedaço relativamente grande dessa caverna inteira. Os chifres dele cobrem o teto. Xerneas. Já. Um Pokémon lendário presente na frente de vocês. O Mod prepara nosso movimento especial. Eu começo. Sprigatito, prepara também. E ele vai usar Moonblast em todos vocês 6. Vou começar a correr. Eu vou falar, o Mod. Corre! Vou Tem rola pra gente também? Oi? Eles têm rola pra gente também? Sim. Menos um, foda, eu tirei né? um 2 pra mim. O Sprigatito tirou um 20 natural, bravo demais. Cacete. Mais um ponto de flare, família. 9, caralho. Qual é a chance dos nossos personagens terem bonde? Não, vocês não têm bonde com vocês Não, mesmos, pô. Caralho. Bonde vai e vem, né? Caralho. Pô, o Tá. Sprigatito tá MVP, hein, mano. Só queria dizer. Mano, 25 pro pau. Gabate! Uma gabate foi de caixa. E pra mim Eu também fui. é o que? Destreza. Destreza. Tá. Eu tirei 17, Palmote 25. Ele tirou 18, que com stab dá 27. 27 de dano. É? Ele acertou todo mundo, com exceção do Sprigatito e do Palmote. Eu olho pro Sprigatito enquanto. Vocês veem que essa energia lunar cobre a caverna inteira e vocês só veem um piscar de luz, o estrondo e... É literalmente uma explosão. Vocês só conseguem cobrir os rostos e tentarem não morrer, enquanto o poder gigantesco cobre a caverna inteira e toma o ambiente como se fosse um gigantesco tufão, assim, sabe? Parece que a luz e a energia passa reto, destruindo tudo no caminho dela. Vocês ficam caídos, feridos a um passo da consciência. Eu olho pro Sprigatito antes de eu apagar. Você sabe o que fazer, garotão? Mano, eu mandei o Palmote vazar. Foi embora correndo. E eu dou meu chapéu pra ele. O Palmote corre, Com você. mas o Sprigatito não. O pequeno gatinho fica de pé. Ele desvia por um milagre. E à frente dele, Xerneas, um dos pokémons lendários mais poderosos. Gardevoir e Clefable, um ao lado do outro. Eles são muito, muito mais. Eles são mais poderosos. Eles são mais capazes. Mas uma coisa eles não são. Eles não vão querer vencer mais do que o Sprigatito. Eles não vão querer proteger
o seu treinador mais do que o Sprigatito. Ele só fica de pé e morde a perna do Xerneas. Ele é minúsculo, ele mal alcança a metade da canela dele. Mesmo assim, ele morde e recebe um chute e voa pra longe. Logo, os três começam a carregar essa mesma energia. Moonblast. Em vocês, caídos. O Sprigatito entra à frente apenas tentando impedir que isso aconteça. Ele ele tenta cobrir da melhor forma que ele pode. Simplesmente tentando se tornar maior. Mas ele é minúsculo. Ele não começa a fazer parte do tamanho. Ele não chega perto de conseguir proteger vocês. Mas ele não desiste. Ele apenas para na frente do seu treinador. Ele enfrentaria qualquer coisa pelo seu treinador. Da mesma forma que ele sabe que o seu treinador enfrentaria qualquer coisa por ele. As folhas vão circundando ele. O ataque mais poderoso dele são apenas um mero Magical Leaf. Mas pra ele vai ser o bastante. Liz, pode rolar o dano. Eles sabem quem mirar, mano. 2. 3. As folhas simplesmente voam e são travadas no ar. O poder psíquico deles é demais. E elas só caem. Sem energia alguma. Vocês veem, cobrindo o rosto, com um sorriso de canto de boca, William, que só diz: é uma pena. Vocês tinham algo dentro de vocês. Mas vou ter que ficar pra depois. Eu só tenho uma coisa a dizer. Eu olho pra ele. Levanto o dedo do meio. Vai a merda, filho da puta. Na hora que você fala isso, ele não se nega uma risada. E ele fala: péssimas últimas palavras. Matem eles. E aponta. E os 3 pokémons lançam a energia deles em vocês. Vocês fecham os olhos, esperando a morte. E ela não vem. Aí que mora o problema, né? A luz não vem. O clarão não vem. Quando vocês veem, a luz que vem é a da lua. Vocês estão do lado de fora. De volta nas montanhas. Exausto. Vocês olham pra Gardevoir. Não a Gardevoir dele. A Gardevoir vestindo 2 chapéus. Ela teleportou todos vocês pra segurança. Caralho, achei que eu ia morrer mesmo. Aí você vê a alma saindo da boca do Yuri. E você vê ela se aproxima de você, Yuri, e coloca o seu chapéu de volta na sua cabeça. E logo vocês veem a adrenalina indo embora e simplesmente perdem a consciência. Quando vocês acordam, o ambiente é bem mais amigável, para dizer o mínimo. Tampouco vocês acordam
o nariz de vocês é invadido com um cheiro forte de bolo de milho e café. Vocês vão recobrando a consciência e se veem em algumas camas, em uma casa familiar. Não, vó, só mais 5 minutos. Eu viro Quem pro lado, perfurou vó, meu tá dormindo. pulmão? É a avó de alguém, mas não é a sua avó. Angel R. Vocês reconhecem eles. Reconhecem até o cheiro. À frente de vocês, o prefeito da cidade espera vocês acordarem. Sentado ao lado da cama, especificamente da cama do Yuri, a Gardevoir observa, assustada. E no momento que você acorda, ela parece se animar. E ela só abre os olhos e fala... E encosta a cabeça dela no seu peito. Não com força. Não te esmagando nem nada do tipo. Por favor, toma cuidado. Tem algumas fraturas aí. Mas só com carinho. E imediatamente o prefeito da cidade vê vocês e fala: vocês conseguiram! Eu tô um pouco chocado. O Yuri, ele se mexe um pouco assim na cama, tá ligado? Dói pra caralho. Ele se coloca, tipo, se encosta assim contra as costas da cama. E fala: sabe, não é do meu estilo deixar uma dama chorando. Ele encosta o chapéu assim, tipo, na frente dos olhos. E instantaneamente apaga de tanta dor que tá sentindo. Mas ele só queria parecer legal. A dor vai passando aos poucos. Você viu um mini delinquente mais ou menos desse tamanho e amarelo? Você fala: ah, sim! Bom, vocês estão apagados há 3 dias. Ele tem ajudado nos trabalhos de casa. E você vê o Palmote chegando com um pedaço de bolo de milho pra vocês. Oh, nice, bolo de milho. Vou comer bolo de milho. E imediatamente vocês vão acordando um por um. E você vê mais alguém. E o prefeito diz: ele gostaria que vocês... Bom, acho que vocês também gostariam de ver ele, né? E estende a mão. E vocês veem um Pokémon que até agora não fazia parte do grupo de vocês. Yuri, você vê um Floragato Ih, olha lá, o cara é muito bravo. de chapéu te encarando com uma certa vergonha. Como se ele não soubesse exatamente onde botar as mãos. Confuso. Tá as mãos no bolso, é assim que os caras descolados fazem. E ele corre na sua direção e salta pra cima do seu peito. Isso é muito descolado do meu pulmão. E ele coloca a cabeça e começa a ronronar violentamente em você. Eu acho que eu tô tossindo um pouco de sangue aqui. Você não estava lá presente, mas o ato de bravura... Bom, De brabeza. o seu esprigatito não existe mais. Eu olho pra ele e falo: eu reconheceria meu parceiro em qualquer lugar. Eu não toco aqui. Ele dá um toque aqui agora que ele tem mãos. Um fist bump. E eu olho pra Gardevoir. Você olha e ela parece feliz
Ela tá vendo essa demonstração, assim, esse fist bump, e vocês juntos, e ela não se nega um sorriso. Eu vou me levantar, ainda um pouco dolorido. Falo. Palmote. Luzes. O Palmote faz as luzes? Não, pera. E na hora que você fala isso, você vê, ouve uma voz de uma senhora vindo do lado de fora falando: sem luzes, ele já queimou o chuveiro ontem, quietinho! Aí, Palmote, a vovó te ensinou a tricotar? E o Palmote faz que não com a cabeça. Palmote, Então eu ainda quero os papéis do terreno. eu jogo uma lanterna pra ele. Palmote, luzes. Joga uma lanterna pra ele e ele acende as pouco- luzes. Um pouco mais improvisado. E eu e o Esprigatito agora, os dois de pé. O Floragato. O Floragato de pé. A gente olha pra ela, pra Gardevoir, estrala os dedos, aponta na direção com o Finger Gun. E agora? Você tomará as rédeas do seu próprio destino? E você vê a Gardevoir para um segundo, como se estivesse pensando. E eu caio no chão. E ela só diz: cafona. Ela não diz, né? Chega na cabeça de vocês. E você repara que ela dá a única resposta que você precisa. Ela pega o chapéu que tava na mesa de cabeceira e coloca na cabeça dela. Capitão. Só deixa eu ver um negócio. Só uma informação que é muito importante, tá? Uhum. Eu juro pra você. É de verdade. Deve ser. Como um. Você vê que e ele pega uma Love Ball ao invés de uma Pokébola normal. Uhum. E fala, pronto. E joga. Você joga a Love Ball e não existe resistência nenhuma. Ela logo faz todos os tics e faz aquele tchic final. Capturado. Eu não aguento mais ficar de pé, minhas pernas doem. Alguém traz a muleta. Palmote, por favor. E você vê o senhor falando: na verdade, eu tenho uma boa notícia. Fala. Se vocês quiserem. Bom, não é um hospital desse tipo, mas o Joey disse que os amigos dele podem se tratar sempre que quiserem no hospital da cidade. Aparentemente, ele disse que vai entrar em algum tipo de jornada Pokémon, mas ele continua mandando o dinheiro dele. Só que agora eu acho que vai acabar um dia, mas bom, ele disse que pelos próximos 10 anos ele consegue financiar o hospital e que depois ele vai ficar pobre, mas ele disse que até lá ele vai ser um grande treinador. Bom, pelo menos o seu transplante de coração tá garantido. Eu acho que sim. Eu olho pro Kaiser e pro meu amigo Anjo R. Mas ele tá meio quieto olhando pra janela, Tô provavelmente. conversando com a vovó. E aí? Quando que a gente vai arrebentar aquele otário? Silêncio. Quando a gente conseguir um lendário? Aí eu me ponho nos dois pés, mesmo que dói, eu bato na costela do Kaiser com a minha muleta. Com Toma. força. Tu vai tomar outra também, tá? Tá, eu tomo outro, foda-se. Eu bato assim na costela dele. Eu bato de volta, olha meio puto. Não sei. Qual é? E olha pra. Enquanto de olha pra Cabal do Star. Você olha pra Pokéball do Starly e
Por um segundo é como se ela te olhasse de volta, sabe? Uhum. Você olha pra ela e você se sente observado. Da mesma forma que você olhou. O coração dele vai entender. E o Yuri começa a ir pra fora. E ele tira a Gardevoir da Pokéball, da Love Ball. Uhum. Fala: bom, acho que você vai ter que aprender o nosso número de dança. E a Gardevoir sorri com os olhos. E se prepara pra dançar. E esse Não, agora, pelo amor de Deus, minhas pernas doem. é o fim do capítulo de hoje. Hum. Ai, velho.